Estamos cansados de saber que nem na escola, nem nos livros onde mandam a gente estudar, não se fala da efetiva contribuição das classes populares, da mulher, do negro, do índio, na nossa formação histórica e cultural. Na verdade, o que se faz é folclorizar todos eles. Essa é uma afirmação da intelectual e ativista negra Lélia Gonzalez. Mas o que é educação linguística plural? O que caracteriza os estudos interculturais da linguagem? Quais são as práticas interculturais de letramento? Sobre todas essas questões, nós vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa listrada nas cores branca e rosa. Ao fundo eu tenho uma estante com livros e um armário na cor bege. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barba pretos, e vestindo uma camisa preta em um fundo de cor verde. E para matutar sobre os estudos interculturais da linguagem, a nossa convidada de hoje é a professora Tânia Ferreira Rezende, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. A professora Tânia é coordenadora do Laboratório de Políticas e Promoção da Diversidade Linguística e Cultural da Faculdade de Letras, da UFG, e também coordenadora do Centro de Formação e Apoio Linguístico e Literário Maria Firmina dos Reis, também da Faculdade de Letras. E para saber mais sobre os estudos e pesquisas da professora Tânia, você pode acessar o currículo Lattes dela através do QR Code disponível aqui na nossa tela. Professora Tânia, seja muito bem-vinda aos nossos diálogos do Matutando. É um prazer recebê-la aqui conosco. E convocamos para os nossos diálogos de hoje o intelectual médico, psiquiatra e ativista negro, Frantz Fanon. E para ele, falar é estar em condições de empregar certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Professora Tânia, fala um pouquinho para a gente sobre o que é educação linguística plural e também o que significa a fala sem medo, conversa sem fronteiras, para os estudos e metodologias da sociolinguística. Boa tarde, obrigada, Thalita. Então, eu sou a professora Tânia Rezende, sou de fenótipo afro-indígena, pele parda, cabelos ondulados, eu uso óculos, estou usando um brinco indígena e uma bata africana. Atrás de mim eu tenho vários quadros, uma foto da ativista Lélia, poetisa, né, ativista Lélia Gonzalez, e uma peneira também indígena, né, um alguidar indígena. Então, esse tema é muito complexo. Antes eu quero agradecer o convite, né, para debater esse tema e dizer que essa ideia de matutando, não sei se eu estou certa, mas eu entendi como sendo a nossa filosofia cerradeira, né, das nossas matas. Isso já nos convoca à interculturalidade. A interculturalidade é um encontro entre mundos diferentes, entre saberes, entre línguas. Se pensarmos da perspectiva da formação, né, do nosso território, do nosso povo, das nossas linguagens, pensando aí com as epígrafes que foram trazidas, de Lélia Gonzalez e de Frantz Fanon, já traz isso, né? Suportar o peso de uma civilização
o que é uma sintaxe, uma morfossintaxe, o que são esses encontros sintáticos, morfossintáticos, o que são culturas, o que são civilizações. Num contexto de colonização, sobretudo de escravização. Na colonização escravagista, há um controle do corpo, da mente, do sagrado, da espiritualidade. Comecemos pela memória, né, como a nossa memória foi reconstruída, né, pela linguagem, pela epistemologia, e como nós fomos obrigados e obrigadas a falar outra língua, uma língua que vem, que entra, um saber que vem e que entra, e que nos diz, esse é o certo, todo outro é errado. Nós já temos aí um confronto, né? Aqui eu estou falando em português, e o Marcelo está interpretando, traduzindo para Libras. Nós estamos no momento aqui bilíngue, português, Libras. Esse acontecimento sociolinguístico aqui é bilíngue, né? Português, Libras. Não só linguístico. Quando eu falo de sociolinguístico, eu estou falando de uma relação que é também social, que é também epistêmica, que é também de conhecimento. O universo, o mundo, a cosmovisão, a cosmogonia do povo que fala português e do povo que se manifesta em Libras são totalmente, absolutamente diferentes. Esse encontro aqui, oportunizado pela tradução em Libras, é um encontro intercultural. Esse encontro, ele é um encontro intercultural e transcultural, porque há uma transfluência, um trânsito, né, pelas línguas, entre esses saberes e entre esses mundos. Transfluência é um conceito que nos traz o intelectual quilombola Antônio Nego Bispo. Ele fala de confluência, encontro, e de transfluência, que é esse trânsito que o Marcelo aqui nos oportuniza entre português e entre Libras. Nessa situação de colonização, de escravagismo, e que a escola impõe um modo único de falar, um modo único de conhecimento, suscita o medo. Há um medo. Eu sei falar essa língua, eu tenho de falar, mas eu sei, eu conheço esse universo, há uma insegurança sociolinguística, mas que é insegurança de conhecimento, que é insegurança de um modo de estar no mundo. Essa insegurança, ela gera outras inseguranças, gera adoecimentos também, né? São inseguranças que geram adoecimentos cognitivos, mentais, que não se confunda com loucura, não é nada disso, são inseguranças. Professora, e trazendo esses diálogos para a academia, né, porque nós precisamos analisar e debater, né, sobre os espaços acadêmicos. Uma afirmação da escritora negra, psicóloga, teórica e artista interdisciplinar, a Grada Quilombo, ela diz o seguinte: a academia ela não é um espaço neutro, nem tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e erudição. É também um espaço de violência. Essa é uma afirmação bastante forte. Fala para a gente, professora Tânia, o que caracteriza os estudos interculturais da linguagem na e para a academia? A academia é um espaço ainda de muita resistência a outros saberes. Existe um saber, um conhecimento e também uma língua, e aí podemos voltar à epígrafe citada de Frantz Fanon, né? Há um conhecimento que é dito como único, há um corpo que é masculino, branco, e que é o detentor do conhecimento. Esse corpo diz, esse é o conhecimento, que é válido, que é único.
há um espaço de geração desse conhecimento, de construção desse conhecimento, que é o espaço da Europa, o conhecimento que vem, é a geopolítica de geração do conhecimento, né? O espaço que é gestado na Europa por esse corpo de conhecimento, torna esse conhecimento válido, único, legitimado. Esse é o conhecimento da ciência, da academia. Há línguas de veiculação desse conhecimento. Esse conhecimento nessas línguas, hoje em dia, o inglês, o espanhol, o francês, no nosso território, nesse país, o português é a língua de conhecimento. A língua oficial de conhecimento na academia, nas universidades, aqui é o português. A língua de veiculação é o inglês, o francês, o espanhol. Há que se conhecer essas línguas, há que se dominar muito bem, com fluência, essas línguas. Se não se dominar essas línguas para acessar o conhecimento legítimo, fica-se num espaço de déficit, de margem. Isso é que Grada Quilomba está chamando de violência, porque esse corpo, nesse espaço, é tido como um espaço e um corpo neutros. Qualquer outra coisa é marcada. Há marcas, há afetações. Então, se eu falo da minha cultura, do meu universo, com o meu linguajar, com o meu matutar, isso é afetado, é entendido como afetado. A academia não vai aceitar isso como um modo de produzir conhecimento, como um modo legitimado. E isso é uma violência, é disso que ela está falando. O professor Limário Trindade Menezes e a Ana Paula Duboc têm um artigo muito interessante que diz: é preciso trazer o corpo de volta, porque o corpo foi tirado da enunciação do conhecimento, é só razão, é só mente, é só cabeça, né? O corpo saiu. É preciso trazer esse corpo de volta e é fundamental marcar o não marcado. Esse corpo que produz o conhecimento legítimo, ele também é marcado. Ele é um corpo que tem cor, que tem raça, que tem gênero, que tem sexualidade, que está situada em um espaço. Então, trazer esse corpo de volta e dizer isso aqui é corpo, sim, de conhecimento, e ele tem marcas, essas marcas de raça, de gênero, que os outros corpos têm, esse corpo também tem. Ele é um corpo branco, cis, hétero, masculino, cristão, eurocentrado. E essas são marcas de opressão, de violência histórica, e essa violência ela é transmitida, ela é reproduzida quando nós ensinamos esses conhecimentos como conhecimento único, como válido. Há outros conhecimentos. Quando eu cito Antônio Negro Bispo, que é um intelectual quilombola de Sacurtume, lá do Piauí, que não é um professor universitário, que não tem doutorado, que não tem mestrado, eu estou marcando o não marcado, estou fraturando o conhecimento universitário, estou trazendo para o diálogo, junto com Lélia Gonzalez, com Franz Fanon, que são intelectuais renomados, reconhecidos, fantásticos para a nossa discussão, estou colocando em pé de igualdade esse intelectual que não é hegemônico, é contra-hegemônico e é contra-colonial, e que faz parte desse cânone que nós estamos construindo, da margem para fraturar essa violência epistêmica que está dentro da academia. Professora Tânia, estamos matutando e aprendendo muito sobre os estudos interculturais da linguagem. Mas continue conosco, porque nós precisamos dialogar e entender mais sobre essa temática. Voltamos já já.
Matutando sobre os estudos interculturais da linguagem com a professora Tânia Ferreira Rezende. Já dialogamos sobre as características da educação linguística plural e os estudos interculturais da linguagem. Mas vamos continuar esse diálogo agora com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência? Sou Heloísa Helena, servidora do IFG e mestranda do Programa de Educação Profissional Prof-EPT no campus Anápolis. A minha pergunta é: como a ciência tem contribuído para diminuir a pobreza no mundo? É uma excelente pergunta. A ciência é muito importante, é nossa aliada, se a ciência tiver um impacto social. A ciência não tem sentido no mundo se ela não impactar o social. Por outro lado, nós sabemos, pelas estatísticas, pelos números, nós podemos acessar esse conhecimento, que é as pessoas mais pobres em todo o mundo são as pessoas que têm sido instrumento de geração de riqueza. Parece um paradoxo, mas não é. Os grupos que geram a riqueza no mundo são os grupos que não se beneficiam das riquezas. Vocês podem consultar as estatísticas que vocês vão ter essa resposta. Aqui no Brasil, vamos ficar aqui pertinho de nós. Aqui no Brasil, os grupos que foram escravizados, os indígenas, depois a população negra, que foi sequestrada na África, traficada e escravizada aqui. Esses são os grupos que construíram esse país, que geraram a riqueza desse país. Essa é a população pobre desse país. Nós temos, há muito pouco tempo, nós temos o que nós chamamos de políticas de ação afirmativa. A política de ação afirmativa só foi possível até hoje pela ação dos movimentos sociais, movimentos negros, indígenas, movimentos de mulheres. Esses movimentos lutaram para construir e implementar ações afirmativas. Vou dar um exemplo de ação afirmativa. As políticas de cota, ingresso nas universidades por cotas. Essas políticas de ações afirmativas, elas são ancoradas em dados científicos, em respostas construídas pela ciência. Quem são as mulheres que mais morrem de parto nesse país? São as mulheres negras indígenas, são as mulheres pobres. São as mulheres que sofrem de violência obstétrica. É preciso ter política nesse campo. As políticas são construídas nesse campo. Qual é a maior população encarcerada nesse país? É a população negra. É preciso ter política pública que atue nesse campo. Qual é a população à margem da educação superior nesse país? População negra e indígena. Foi preciso ter uma política de ação afirmativa para ingresso no ensino superior. E essas pessoas começaram a ingressar no ensino superior. Ao ingressar no ensino superior, essas pessoas conseguem se posicionar no mercado de trabalho com melhor remuneração, conseguem ter uma melhor aquisição, uma melhor qualidade de vida. Isso é só um pequeno exemplo de como a ciência pode tirar as pessoas da pobreza, da extrema pobreza. A ciência é nossa aliada se ela tiver um impacto social. Se a ciência não tiver impacto social, ela não tira ninguém da pobreza, muito pelo contrário, ela gera pobreza. Vou dar um exemplo disso, o agronegócio. O agronegócio que envenena o meio ambiente, que envenena as águas, que nos vende comida envenenada, nos adoece. O agronegócio gera riqueza? Gera riqueza para as pessoas ricas e gera subemprego e doença para quem é
pobre. O agronegócio é a ciência que adoece, que gera pobreza. As ciências humanas e sociais é o campo científico que tira as pessoas da pobreza. Gera riqueza também? Gera riqueza, sim, não tem jeito. A ciência gera riqueza para quem é rico? Gera, não tem jeito de não gerar. Mas tira o pobre da extrema pobreza, evita violências obstétricas, epistêmicas, escolares? Sim. Então, o campo das ciências humanas é o campo científico que tira as pessoas da pobreza, que evita violências, e o campo científico do agronegócio é que adoece e mata as pessoas e gera riqueza para quem é rico. Professora Tânia, e a nossa contribuição com essa questão da estudante é através da indicação do projeto Racialidades no Brasil. Reflexões, experiências e possibilidades para uma educação antirracista, coordenado pela professora da área de letras, Camila Leopoldina dos Santos, do IFG Campus Goiânia. E dando continuidade aos nossos diálogos, professora Tânia, você é líder do OBA, que significa espírito, e é o grupo transdisciplinar de estudos interculturais da linguagem, que foi constituído em 2002. Dentre as atividades do grupo, nós destacamos o desenvolvimento do projeto de extensão Práticas Interculturais de Letramento na Diversidade. Professora Tânia, o que é letrar na diversidade? E quais são as práticas interculturais de letramento? Bom, obrigada pela pergunta. Eu amo falar do trabalho desse grupo, mais de 20 anos, né? Estou antiga na universidade, são 26 anos, né, já na universidade. E parabéns à Camila pelo trabalho que ela está desenvolvendo. É um trabalho muito importante para a sociedade. Bom, não é propriamente letrar, então precisamos entender nessa diferença. Não é letrar, porque letrar pressupõe uma ação em direção a, né? É letrar um grupo, é ensinar um grupo a alguma coisa, fica equivalente a alfabetizar. E não é isso, né? Letramento não é isso. As práticas de letramento é nós nos envolvermos com o grupo, nos envolvermos com as práticas que esse grupo tem de letramento. Todos os grupos possuem alguma prática de letramento, algum convívio que envolva o letramento. Então, nós nos envolvemos com esse grupo, conhecemos as suas práticas de letramento e as suas demandas por letramento. O letramento acadêmico é importante para a juventude dos grupos, muitas vezes para outras faixas etárias. Se for uma demanda, o letramento acadêmico, nós levamos o letramento acadêmico de acordo com suas vivências, suas práticas de letramento, sem agredir, para não reproduzirmos essa violência epistêmica de que fala Grada Quilomba e a Espiva, que também fala dessa violência epistêmica. Para termos cuidado com isso, não reproduzir, nós fazemos, né, essa vivência, esse compartilhamento de letramentos, num modo de trocas de experiência, de vivências, para que não haja essa suplantação. O português, a língua portuguesa chega no Brasil e vai suplantando línguas, violentando os povos, suplantando as línguas, e nós não queremos reproduzir essa prática violenta da colonização. Para evitar isso, nós compartilhamos nossas experiências, nossas vivências. Uma prática de tecer palha, de buriti, por exemplo, fazer os quibanos, fazer tarrafa, é uma coisa assim, eu cresci no meio dos tarrafeiros, meus tios sempre fizeram tarrafas, e, para mim, essa é uma prática de letramento, né? Tecer, texto vem disso, né? Texto vem de tecer, de tessitura. Então, tecer uma tarrafa, trançar ali, fazendo tarrafa, isso é uma forma de letramento, é um conhecimento, é um saber, e nós ficamos ali conversando sobre isso numa roda de compartilhamentos. Isso é uma forma de letramento.
as culinárias, né, as danças, a Sussa, lá na Chapada dos Veadeiros, com os Calunga, o forró, né, na área rural, a folia de reis, tudo isso para nós é letramento. A escrita é letramento, a escrita é letramento. A escrita alfabética não é a única forma de escrita. Há outras, né? Os indígenas têm muitas formas de escrita, os afro-brasileiros têm formas de escrita. Então, é conviver com isso e construir formas de compartilhamento de letramentos. Essas são as práticas de letramento na diversidade. No pluralismo sociolinguístico, são as práticas plurais. Professora Tânia, eu gostaria de te agradecer, né, pela sua participação no nosso programa de hoje. Nós aprendemos muito sobre os estudos interculturais da linguagem e muito obrigada por compartilhar as suas ideias e saberes científicos e sociais conosco. Mas antes de finalizar o nosso programa, professora Tânia, nós queremos te pedir a indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós discutimos no nosso programa hoje. Ótimo. A melhor indicação que eu posso fazer sobre esse tema é a revista Articulando e Construindo Saberes, a revista feita pelo Núcleo Tacna-Racan, que está no portal do próprio núcleo. É só entrar e navegar. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade de falar dos nossos trabalhos, dos nossos compartilhamento de saberes, para mim é um prazer, uma alegria, foi uma honra, muito obrigada. Obrigada, Marcelo, por me possibilitar essa travessia com a Libras. Obrigada, professora Tânia, mais uma vez, foi muito bom matutar e aprender com você. E por hoje nós encerramos aqui o nosso programa. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!